Hoje é 5 de dezembro de 2020. Eu queria fazer um resumo sobre a atual conjuntura brasileira, né? Eu vou começar pelos os fatos atuais, né? Que é, por exemplo, o vergonhoso Supremo Tribunal Federal, né? Para variar, né? Ele está rasgando a Constituição Socialista Brasileira de 1988. Tem um artigo da Constituição, artigo 47, né, eu acho que inciso 4, que determina que é vedado a reeleição do presidente da Câmara dos Deputados e do presidente do Senado. E o vergonhoso e corrupto Supremo Tribunal Federal está determinando que isso aí não é válido. Em suma, rasgou a Constituição. Bem, então, isso aí só para dar uma introdução sobre a atual conjuntura brasileira, o que está acontecendo. O corrupto Rodrigo Maia, deputado federal, presidente da Câmara dos Deputados atualmente, que é o Botafogo da Operação Lava Jato, ele sentou sobre pautas importantíssimas das reformas estruturais essenciais ao Brasil. Como, por exemplo, já está há mais de um ano ele sentado, há mais de 2 anos, sobre a pauta da colocar em votação o foro privilegiado. Várias medidas provisórias que foram emitidas pelo presidente, como do futebol, ele deixou caducar, como da carteira dos estudantes, ele deixou caducar. Por exemplo, a autonomia do Banco Central, que foi aprovada pelo Senado, ele está deixando, sentou em cima. Já o Senado, o marco regulatório do gás, né, que foi aprovado pela Câmara dos Deputados, o Batoré, que é o presidente do Senado, né, que é o Davi Alcolumbre, que é outro corrupto, lá do Amapá, ele também ele sentou em cima da pauta e não pauta. Como também ele sentou em cima da pauta o impeachment de vários ministros do Supremo Tribunal Federal que comprovadamente são corruptos, como Gilmar Mendes, o Dias Toffoli, o Lewandowski, o membro do PCC, né, o Xandão do PCC, lá do Supremo Tribunal Federal, o Luiz, que cometeu outro crime agora, que foi fraude nas eleições de 15 e 29 de novembro de 2020, né? Eleições municipais, o Luiz Roberto Barroso. E os outros lá, todos são corruptos, né? Até agora que não se mostrou corrupto, mas já votou a favor de rasgar a Constituição, é o que o Bolsonaro indicou. Mas tudo indica que não foge à regra lá dos membros do Supremo Tribunal. Inclusive, agora parece que para ser membro do Supremo Tribunal Federal o cara tem de ser corrupto e progressista, ou seja, esquerdista, né? E pauta tudo contra o pessoal conservador, que é a maioria do povo brasileiro, né? Fizeram um levantamento aí, o povo brasileiro quase 70% do povo brasileiro é conservador, né? É a favor da pátria, da família, da propriedade, da vida, óbvio, né? Que são pautas conservadoras, né? Principalmente a liberdade econômica, né? Todo mundo gosta de empreender, o brasileiro é um empreendedor por natureza. Então, é sobre isso que eu queria falar, fazer um levantamento completo. E a gente vê nessa tal conjuntura o quê? Que o tal de progressismo, né, que é o esquerdismo,
dominou não só o Supremo Tribunal Federal no Brasil, mas também que a gente chama de sistema imprensa, que é a mídia tradicional, né? As redes Globos, Band, CNN, todas essas redes de televisão e de imprensa, né, de Globo, etc., o Estadão, a Folha de São Paulo, todos esses foram comprados pelo Partido Comunista Chinês, né, que está querendo implantar a nova ordem mundial. Tá? E o que acontece? O Partido Comunista Chinês, eles estão, junto com os globalistas, né, que nos Estados Unidos, representado por Bill e Melinda Gates, pelo George Soros, né, e o Partido Democrata, né, inclusive nos Estados Unidos, o Partido Democrata fraudou as eleições de 3 de novembro de 2020, né, principalmente nos estados de Pensilvânia, comprovadamente, entendeu? Já tem não só depoimentos, evidências, né, tem fatos, né, como na Geórgia, né, que houve lá votos tem votos de mortes de pessoas que já morreram há mais de 20 anos, voltaram, etc. Isso aí não é um voto, são 180 mil votos e por aí vai. 180 mil votos de fraude na Pensilvânia, em Michigan, na Geórgia, no Wisconsin, né, em Nevada, né? Ou seja, todos esses swing states houve fraude eleitoral de forma explícita, né? E, na verdade, tudo indica que o Trump ganhou em todos esses estados, né? Mas tudo indica que o Biden, né, que não tinha, ele fez no Thanksgiving Day, ele fez uma declaração lá, a visualização dele não chegou nem a 10 mil pessoas, né? Enquanto o Trump, quando ele publicou um vídeo do jornalista brasileiro da Terça Livre sobre aquela Smartmatic, né, domínio, Smartmatic. Smartmatic, quem não sabe, uma empresa que fundaram na Venezuela que vende programas para contar votos. Ou seja, tudo fraude. Né? O Trump publicou esse vídeo. Esse vídeo teve em pouco mais de 10 dias, teve quase 3 milhões de visualização, entendeu? Enquanto a mensagem do tal de Joe Biden, que se diz eleito presidente dos Estados Unidos, não tem 10 mil visualizações, não tem nem 1 milhão de visualizações, isso é um absurdo. Aí fala que o cara ganhou do Trump nas eleições, entendeu? Então é meio improvável. É igual aqui no Brasil, né? O Bolsonaro, ele tem 80 milhões de apoiadores, né? Teve os votos, ele teve 57 milhões de votos, mas de apoiadores mesmo, comprovadamente, ele tem 80 milhões de apoiadores, né? Portanto, votos. E como somos 150 milhões de eleitores brasileiros, ele tem praticamente 60% dos eleitores brasileiros apoiam Bolsonaro. E Trump é uma coisa semelhante lá nos Estados Unidos, entendeu? Mas como os Estados Unidos são por estados, e que estava determinando os votos nos swing states, houve essa fraude, inclusive o Trump fez um speech, né, um discurso histórico, agora no dia 2 de dezembro, à noite, falando sobre essas fraudes ornamentais. O grande problema da fraude é que elas corrompem a estrutura, né, e o apoio à democracia, não só nos Estados Unidos, como no mundo inteiro, porque os Estados Unidos é a maior democracia do mundo, né? E aqui no Brasil é a mesma coisa. Essas fraudes que houveram nas eleições municipais de 2020, né, a começar pelas pesquisas, né, todas as pesquisas mostram que a tendência para o lado da esquerda, né, é o que acontece. Aí as pessoas perdem a fé nas eleições. Como houve no Rio de Janeiro,
no segundo turno, 48% das pessoas não foram votar. Ou votaram nulo ou votaram em branco, entendeu? Em São Paulo chegou a 61%. Né? Se bem que São Paulo tinha duas bestas quadradas no segundo turno. Um era o bosta do Bruno Covas e o outro era o merda do Boulos, né? Daquela organização criminosa do PSOL, né? Que está coligado lá com a outra organização criminosa, o PT. E, ou seja, a esquerda no Brasil, como no mundo, é uma vergonha. Só tem, as pessoas são todas criminosas. Né? Alguns são de forma explícita, como aqui no Brasil, o Lula ladrão, né? E vai. E outros, como do Centrão, como o Batoré, né, lá, que é presidente do Senado, e o Rodrigo Maia, que é presidente da Câmara dos Deputados, infelizmente. E eles estão querendo continuar lá como presidente das câmaras, do Senado e da Câmara. Queira Deus que não. Espero que os deputados tenham bom senso e elejam uma pessoa sensata como presidente da Câmara. Uma que eu acho muito sensato é o Felipe, acho que é Luiz Felipe de Orleans e Bragança, né? Que é um deputado federal pelo PSL em São Paulo. Existem outras pessoas, como Marcelo von Hatten, né, do Novo, lá do Rio Grande do Sul. O problema é que essas pessoas boas não têm votação, entendeu? Agora, pelo visto, para ser presidente da Câmara dos Deputados e para ser presidente do Senado, o cara tem que ser bandido, né? O Senado só teve bandido nos últimos mandatos, né? Antes era o bandido lá, que é o senador pelas Alagoas, do MDB, que é bandido, era presidente do Senado, né? Inclusive o filho dele atualmente é governador lá das Alagoas, né? E antes tinha outro bandido também, que era do MDB, eu acho que era o Sarney, alguma coisa assim. E agora tem esse bandido do DEM aí, que é o Davi Alcolumbre, lá do Amapá, que também é a terra lá do outro bandido senador, que é da organização criminosa Rede 18, né, que é o senador Randolfo Rodrigues, que é conhecido como senador DPVAT. E por aí vai. Bem, então, eu estou querendo falar sobre a atual conjuntura, que a mídia tradicional, né, que se diz grandes mídias, a suprema imprensa, junto com o Partido Comunista Chinês, a KGB, ou outro nome que tenha lá da Rússia, mais os democratas dos Estados Unidos, etc., né, e os globalistas, né, com Bill e Melinda Gates, o George Soros, etc., estão querendo implantar essa nova ordem mundial e está querendo escravizar o povo, né? E estão utilizando para isso, que eles chamam reset, o novo reset, né? O reset mundial, utilizando esse coronavírus como pretexto para fazer o novo reset mundial e iniciar a implantação da nova ordem. E para isso eles estão adiantando agendas, né, que se diz progressista, que na verdade são agenda criminosa, que é o aborto, né? Ou seja, eles estão querendo, no fundo, eles estão querendo transformar o ser humano em objeto, não ser humano, é objeto de comercialização. Eles querem, como já fazem lá na China comunista, vende órgãos de fetos, ou vende órgãos de pessoas que são presas pelo regime ditatorial da China comunista, e eles estão querendo transformar pessoas que possam fornecer órgãos para serem comercializados como um commodity qualquer, entendeu? Como se fosse uma soja, alguma coisa parecida. Você vê o absurdo que os caras querem implantar no mundo. E para isso, para adiantar essa agenda absurda, né, que é da nova ordem mundial,
tem apoio do Papa, que é um anticristo, né, que é o Papa Francisco, né, é uma besta lá, uma besta do Apocalipse. Na verdade, o cara que devia propagar a palavra de Deus, ele propaga a palavra do diabo. E tem toda essa situação que está confluindo para o quê? Para o Papa, junto com esse pessoal todo, estão querendo, como estão fazendo na China, queimando igrejas, etc. E o objetivo é o quê? É implantar essa agenda do aborto, etc. Para fazer o quê? Transformar o ser humano em objeto, ou seja, a comercialização de cérebro, de coração, de rins, fígado, etc, etc, etc. Né? Não há nenhum respeito pelo ser humano, né? E há, por exemplo, aqui no Brasil, a gente vê aí que tem essa tal de perseguição dos verdadeiros jornalistas brasileiros que se dizem conservadores, né? Como Oswaldo Eustáquio, né? Que um processo sem nenhum sentido, não há nenhum processo contra ele. O cara é preso, né, não pode exercer sua profissão, etc., pelo Xandão do PCC, tá, que é ministro do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, tudo está invertido, né, como diz o pessoal, o poste está fazendo xixi no cachorro, entendeu? As coisas estão invertidas, né, a moral está totalmente invertida. Né? Ou seja, os bandidos que estão normalmente nas organizações criminosas de esquerda, né, que eles chamam progressistas, estão perseguindo claramente o pessoal que se diz conservador, né, e cristão. Né? Então é isso aí que todo mundo tem que ver. Né? Por exemplo, outro exemplo claro é que eles estão usando esse pretexto aí de global warming, ou seja, de aquecimento global. Para quê? Para falar que o Brasil está queimando a floresta amazônica, que é mentira pura. Eu trabalhei lá, você não consegue queimar o bioma floresta amazônica. Por quê? Porque quando você coloca fogo, é porque lá na floresta amazônica, desde a época do meu avô, né, ou seja, lá no início do século passado, 1910, 1920, o que aconteceu? Lá chove todos os dias. Então, chove de manhã cedo e chove à tarde, entendeu? Inclusive lá em Belém, até meu avô falava, a gente vai fazer o encontro o quê? Antes ou depois da chuva da tarde, entendeu? Então, e no meio da floresta, chove da mesma forma, ou seja, o fogo não se instala. E a floresta amazônica está totalmente preservada, né? Eu trabalhei lá durante muitos anos, principalmente no Alto Juruá, lá no Rio Ibiá, bem perto lá da fronteira do Amazonas com o Acre, etc. Furava, era engenheiro de perfuração pela Petrobras. E utilizando aí pessoas como a Greta Thunberg, que é uma criança, na verdade, eles lavaram o cérebro da própria menina e ele fica usando esse global warming, etc, etc. E para arrecadar, usando ONGs corruptas, né, que a maioria, aliás, a maioria das ONGs que estão atuando na Amazônia, etc., são organizações criminosas. Estão lá para... Elas mesmas colocam fogo, filmam e ficam vendendo as imagens para Leonardo DiCaprio, etc., para ficar colocando Ou mesmo o presidente da França coloca imagens antigas uma queimada que nem na floresta amazônica não é, né? Coloca lá que na floresta amazônica tem elefante, girafa, que coisa que não existe lá. Bem, em suma, e além do mais, ou seja, a matriz energética brasileira é 80% limpa, ou seja, nossa energia basicamente vem da produção da hidrelétrica, dos rios, da água, né? Da eólica. Atualmente é 15% da produção da energia elétrica brasileira vem da eólica, do vento. Já a energia fotovoltaica já está crescendo também, já está passando de 1% da produção de energia elétrica.
tem o gás, né, que precisa ser esse marco do gás que está parado lá no Senado, graças lá ao bandido do presidente do Senado, que é o Davi Alcolumbre, e ele não põe para votação, vai baratear a produção do gás, ou seja, maior consumo de gás, vai ter substituição dos combustíveis fósseis, etc, etc. Então é isso aí, eu queria falar sobre esses assuntos gerais, né, sobre a atual conjuntura mundial e brasileira. E aí vou ver se eu faço um vídeo menor e detalho vários desses pontos que eu falei aqui. Então, todos, se puderem, se inscrevam no canal, né? Meu nome é Marcelo Martã Amaral, né? Eu sou conservador, cristão, conservador, né? Totalmente favorável à liberdade econômica. Estou na luta para que o Brasil chegue até 2030 na posição 10 de liberdade econômica. Hoje o Brasil está na posição 149, infelizmente. Tá? Ou seja, está bem próximo de Cuba, que está na posição 170, e da Venezuela, Coreia do Norte, etc. E aí, hoje os Estados Unidos estão na posição 17. Então, a gente vê chegar na posição 10, que hoje é ocupada pela Dinamarca, Reino Unido, etc. E que Deus nos protege o Brasil. E uma coisa que eu gostaria de falar para todos vocês é ver se as pessoas apoiem entrar no site Alianca, pelo Brasil.com.br e apoiem lá a criação do Partido Conservador Brasileiro. Então, que Deus nos abençoe, Deus acima de tudo, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. E é isso aí. Então, entre e subscreva no canal. Obrigado e boa tarde.